Oi, pessoal, quanto tempo? Andam jogando muito Yu-Gi-Oh! Duel Links? Alguém além de mim incomodado com o fato do top da Mai ser rosa e não branco? Não, né? Imaginei. Enfim, Yu-Gi-Oh! E jogos eletrônicos são parceiros de longa data. E é interessante como a logística de criar jogos da série foi mudando com o passar dos anos. Hoje em dia é tudo relativamente simples. Já temos esse card game best-seller com regras fixas e milhares de cards diferentes, e já temos, centenas de personagens que jogam eles, e é relativamente simples enfiar tudo isso em um formato digital. Digo, simples não é a palavra certa, eu sei que deve ser bem trabalhoso, mas eu tô dizendo que não requer tanta viagem na maionese. Sabe? Como os primeiros jogos de Yu-Gi-Oh! Precisavam. E hoje eu quero falar um pouco sobre o mais comentável deles. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Lançado em 9 de dezembro de 1999 para o PlayStation 1, sendo assim o quarto jogo de Yu-Gi-Oh! De todos, Forbidden Memories continua sendo único. Assim como quase todos os primeiros títulos da franquia, o sistema do jogo é uma versão simplificada e readaptada do card game real, que ainda não tinha sido 100% estabilizado na época. Mas esse é o único jogo que se passa majoritariamente no Antigo Egito. Depois do arco final, você acharia que eles lançariam alguma coisa, mas provavelmente não tinha dinheiro a se tirar daquela pedra a essa altura. Mas voltando, só isso já torna Forbidden Memories bem interessante, mas o fator ainda mais interessante que faz ele merecer esse vídeo é o fato de ele ser o único jogo em que Kazuki Takahashi esteve envolvido na produção do enredo. É difícil dizer qual foi exatamente o nível desse envolvimento, ele só é listado nos créditos como rascunho do cenário principal. Acredito que ele tenha dado informações gerais sobre o Aten, que na época ainda não tinha nome, e sua vida no Egito, e a Konami partiu daí. Sendo esse o caso, o enredo desse jogo pode ser visto como uma versão beta, fortemente editada e adaptada, do arco final do mangá e do anime. Lembrando que em dezembro de 99, o mangá ainda estava começando a Cidade das Batalhas, e o arco do Egito ainda era um objetivo distante. Enfim, vamos dar uma olhada nesse enredo? E só porque eu sei que vão perguntar isso nos comentários. Eu joguei muito esse jogo quando eu era criança, eu tenho boas memórias dele, mas ele não é um bom jogo. Ele é frustrante, ele exige muita paciência, muita sorte e muita repetição, e nenhuma dessas coisas é muito boa. Mas se você gosta, eu não estou aqui para te impedir. Ele começa com um dia na vida de um príncipe egípcio, cujo nome é dado pelo jogador. Vamos chamá-lo de Aten para facilitar. Um monarca que adora escapulir do palácio para jogar cards na cidade com seus amigos Teana, Anzu na versão japonesa, e Jono. Só pra constar, eu acho super legal a ideia de vidas passadas desses dois, e queria até que tivesse dos outros personagens também. Mas ao mesmo tempo fico feliz do Takahashi não ter feito isso no mangá, porque todo esse povo tendo ancestria egípcia seria meio estranho. Falando em ancestria egípcia, todos nesse jogo são bem anime caucasianos, assim como nos flashbacks do anime. Acho que a produção ainda não tinha parado pra pensar nesse detalhe de cor de pele. Eu culpo Hollywood. Falando em cor de pele, em todos os jogos da época, Shimon, que por algum motivo era popular com a Konami, porque ele apareceu direto nos jogos até 2004, aparecia como um assistente barra babá do faraó com essa pele azul alienígena estranha. Ele também sempre segurava esse bastão, que foi abandonado quando ele estreou no mangá. A ideia doida de já existir um card game com cards no Egito, milênios antes de Cristo, provavelmente foi da Konami, já que o Takahashi sempre deixou bem claro que no passado os duelos eram travados com tabuletas de pedra, e que foi o Pegasus quem as adaptou em cards. Mas a caracterização do Aten como um príncipe peralta pode ter sido ideia dele. Sabe, algo que teria mudado bastante à medida que o personagem no presente, o Yami Yugi, foi se estabelecendo. Enfim, voltemos ao enredo. Aten e seus amigos estão apreensivos porque um tal mago da corte chamado Heishin está, querendo aparecer, e sendo importunados pelo sacerdote Seto, ou melhor, pelo mago Seto. Ideia beta pro personagem ou Konami evitando palavras religiosas? Você decide. E só quero chamar a atenção pro design dele aqui. É diferente do design final dele e é diferente do design que ele tem nos flashbacks durante a Cidade das Batalhas. Enfim, naquela noite, os guardas informam a Shimon que Heishin e seus magos estão invadindo o palácio e tocando terror com seus trevosos poderes mágicos das trevas. E aqui nós de fato conhecemos o tal Heishin, um mago perverso com aspirações de subir ao trono e que tem Seto como seu braço direito. Soa familiar? Ele é claramente o protótipo do personagem que se tornaria Akhenaten, o pai do sacerdote Seto e o portador original do Olho do Milênio.
Neste jogo ele não é nenhuma das duas coisas, Seto sendo somente um mago de rank inferior ao Heishin, o que ainda é meio semelhante com como seria no mangá. E eu não sei se foi o Takahashi que fez o design dele, mas seja lá quem tiver sido, claramente escapou de um belo processo da Disney. Mas então, Seto, sob comando de Heishin, exige saber a localização do Enigma do Milênio, que Aten acaba por despedaçar para impedir que o tal grande mago do mal o tomasse e usasse seus poderes para dominar o mundo. Aten então se vê lacrado dentro do labirinto do Enigma, porque sim, e Shimon, ou melhor, um fantasma do Shimon porque ele morre, lhe diz pra esperar até alguém montar o Enigma pra poder voltar ao mundo dos vivos. Dá pra ver aqui a primeira versão do lance do Aten se lacrando no Enigma pra impedir que um grande mal fizesse maldades, que naturalmente seria bem revisada depois pra incluir o Bakura e o Zork e tal. Depois disso nós avançamos pro mundo do presente, com Yugi e sua turma em um torneio da Kaiba Corp. Nesta versão da história, o Aten é uma entidade que o Yugi sabe que existe, mas ainda nunca falou com ele. Ou seja, algo parecido com como estava, tipo, antes do arco Death Tea no mangá. E ele é mudo, porque videogame. Enfim, nele, Yugi enfrenta o pessoal de sempre. E o Chad. Eu sei, ele é um duelista em vários desses jogos. Mas é tão engraçado imaginar ele com um disco de duelo, sabe? Falando nele, acho interessante como o Joey reage com agressividade pra cima dele. Definitivamente algo que só o Joey do mangá faria, já que, sabe... Yugi então entra na própria mente com a ajuda da Chave do Milênio e é encarregado pelo Aten de reunir as 7 relíquias do Milênio no torneio, dentro de cartas especiais, para que assim o quase faraó pudesse voltar à sua realidade. E acrescente 3 deuses e um monolito, e é basicamente isso que acontece no mangá. Yugi vai então adquirindo as demais relíquias no decorrer do torneio. A chave e a balança do Chad, o olho do Pegasus, o anel do Bakura, que não tem uma grande participação aqui, porque foda-se você, colar da Ishizu versão malvada, e a varinha do Kaiba? Pera, bora rebobinar essa fita. Eu acredito que esse jogo tenha sido escrito quando a Ishizu ainda estava em fase de planejamento. Porque não apenas o design dela está ligeiramente diferente da versão final, como ela tem pouquíssimas falas, e a personalidade dela basicamente se resume a duelista antagônica no número 90, sabe? Ela não mostra saber nada sobre o faraó, ou guardiões da tumba, ou relíquias, nem nada. O Takahashi provavelmente só deu o design beta dela e a Konami partiu disso. Ela também faz esta expressão quando perde o duelo, que é muito não Ishizu, mas também muito engraçada. Quanto ao Kaiba e a varinha, eu sinceramente não sei. Acho que o jogo foi escrito antes do Takahashi sequer inventar o Merrick, mas a 7ª relíquia tinha que ir pra alguém, então por que não, Kaiba? E vamos falar sobre ela. Como podem ver, o design da varinha é radicalmente diferente de como a conhecemos. E, mais uma vez, o jogo deve ter sido feito antes dela aparecer pela primeira vez no mangá. E atenção aqui, o anime de 2000 já tinha o visual das relíquias definido desde literalmente o primeiro episódio, mas ele só começou a ser exibido depois desse jogo. No mangá, a varinha do milênio só apareceu junto com o Merrick, e antes disso só o que sabíamos era o formato dela na Pedra do Milênio, que, por sinal, foi remodificado assim que a varinha verdadeira estreou. O que sugere que o Takahashi custou um pouco para definir a aparência final dela. Em suma, é por isso que ela tem esse visual diferente nesse jogo. Já imaginou como teria sido se ela tivesse mantido essa aparência? As possibilidades. Enfim, com as 7 relíquias reunidas, o Aten volta pro seu mundo. Todos os acontecimentos do canon sem nenhum de seu impacto dramático. E Shimon explica que Heishin reuniu as outras 6 relíquias e está tocando terror no passado presente? Eu não sei. Mas é só 85,68% de terror, porque ainda lhe falta o Enigma do Milênio. Aten se reencontra com seus amigos, que sobreviveram, e segue pro Vale dos Reis, onde encontra Chad Barbudo! Uau! Mais especificamente, este é Sadin, um guardião da tumba da família do Aten. Uma figura bem curiosa, e não sei definir se ele é um original da Konami ou uma ideia beta do Takahashi que acabou evoluindo pros Stars ou pro Bobassa, ou até mesmo se incorporou no próprio Chad. Enfim, Sadin revela que os pais do Aten morreram durante a ausência dele, que dark, e o guia pra uma ruína secreta onde eles esbarram com o Mago Seto. Ele manda Aten reunir as relíquias do milênio em 6 templos para reduzir o poder dos magos e poder deter Heishin, e o jogador tem que ir em cada um deles, e é sem dúvidas a pior
parte do jogo. Tipo, essa parte pode pegar a vara do milênio e enfiar. Após o jogador derrotar os guardiões e adquirir as relíquias, e partir em uma interrupção em que a Teana é raptada, que é bem inconsequente no geral, Aten vai pro Santuário das Trevas e enfrenta Heishin. Após derrotá-lo, o dito cujo, sei lá, desmaia. Seto então revela, elabora, o lance de ele ser um anti-vilão, que estava só fingindo servir ao Heishin para conquistar os seus próprios objetivos. É muito provável que essa tenha sido a ideia original do Takahashi para o sacerdote Seto, e que todo o lance do Akinajin possuir o corpo dele tenha sido uma alteração de última hora para apressar as coisas. Ficaria muito mais em linha com os flashbacks da ocasião, e faria sentido pro personagem. Mas o maior diferenciamento começa aqui. Seto diz ser merecedor das relíquias porque ele é o sucessor de uma tal linhagem das trevas, diferente do Aten. Isso não é muito desenvolvido, então eu não posso falar muito, mas enfim, contradiz o que acontece de fato na história, em que o lance é só aquela coisa Rei Leão-esca de que o Akinajin / Scar invejava o trono do irmão, e consequentemente faz com que Seto e Aten não sejam primos nesta versão. Seto explica que as relíquias do milênio foram criadas em um ritual para adquirir os poderes das trevas junto a um Lorde das Trevas. Ei, isso tudo foi mantido na versão final. Enfim, Seto quer esse poder, mas o jogador enfrenta ele para impedi-lo. E aí Heishin acorda de seu desmaio, eu acho, e ameaça Seto com uma faca. E você tem que dar as relíquias para ele ou Seto morre. Você recebe a opção de deixá-lo morrer, mas o jogo não te deixa escolher isso. Então, com as relíquias, ele invoca o Senhor das Trevas, Nightmare, conhecido como Card Majin na versão japonesa, que, previsivelmente, se recusa a obedecer Heishin e o mata ao transformá-lo em um card e incinerá-lo. Criativo. Nightmare, cujo design é o único que nós sabemos que foi feito pelo Takahashi porque ele publicou no mangá, é obviamente a versão beta do Zork. E eu prefiro esse design ao design final, sinceramente. O design do Nightmare é um pouquinho exagerado e é bem vilão de RPG dos anos 90, mas sejamos sinceros, é bem mais intimidador do que o nosso querido Dragon Falo. Aten, isto é, o jogador, sobrepuja Nightmare 2 vezes e se torna um próspero e renomado faraó, enquanto que Seto foge e desaparece do mapa para sempre. Quanto ao resto dos personagens, sei lá, espero que esse aldeão não tenha procriado porque ele é o ó, mas acho que é só a minha imaginação fanficando aqui. Mas ao meu ver, o zeramento é apresentado quase como um game over. A narração diz que o estado final das coisas é bom, mas as ilustrações sugerem algo ruim. Eu não sei, minha intuição me diz que sempre esteve nos planos do Takahashi fazer o Seto se tornar um faraó benevolente no final do arco. Então dá pra ver o final de Forbidden Memories como um tipo de bad end pra isso. E isso é basicamente Forbidden Memories, o único jogo de Yu-Gi-Oh! Em que o Takahashi participou fazendo alguma coisa sem ser o design dos monstros. Outros jogos de Yu-Gi-Oh!, especialmente os mais esquisitos, tipo Duelist of the Roses e o Reshef of Destruction, também brincam com a história e os personagens de formas bem peculiares, mas fora eles, a maioria segue o mangá e / ou o anime bem de perto. Assim sendo, Forbidden Memories, mesmo após esses quase 20 anos, continua sendo um título extremamente peculiar. Eu não recomendo, mas se você tem paciência pra ele, estou feliz por você. Enfim, de volta à minha obsessão presente com Duel Links. Top rosa.